Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Amber Williams tinha 17 anos, uma figura esguia, quase frágil, mas com uma força interior que até ela às vezes tinha dificuldade para compreender. Ela morava com a mãe, Lorraine, em um apartamento modesto acima da garagem de um prédio rico situado em um bairro residencial de Charleston, Carolina do Sul. O apartamento era pequeno, pequeno demais para 2 pessoas, com paredes amarelas levemente desbotadas e pisos de madeira antigos que rangiam sob os pés. Mas era o santuário delas, o único lugar onde Lorraine e Amber podiam compartilhar seus sonhos sem que ninguém as julgasse. A mãe de Amber, Lorraine Williams, era uma mulher com um olhar gentil, porém cansado. Todas as manhãs, antes mesmo que a cidade acordasse, ela saía do apartamento deles para ir à Jefferson Academy, uma renomada e exclusiva escola particular de ensino médio frequentada pelos filhos das famílias mais poderosas e influentes de Charleston. Ela passava horas limpando os vastos corredores e pisos de mármore do prédio, esfregando incansavelmente para garantir que tudo estivesse impecável antes da chegada dos alunos. Ela conhecia cada canto e fresta, cada partícula de poeira que ninguém jamais via. Para o mundo, Lorraine era invisível, mas Amber a via. Via suas mãos calejadas, suas costas frequentemente curvadas e, acima de tudo, a dignidade com que realizava aquele trabalho, um trabalho árduo e ingrato, mas realizado com um amor silencioso para dar à filha um futuro melhor. Amber, por outro lado, não estava matriculada na Academia Jefferson. Sua família não tinha condições financeiras. Mas todos os dias, assim que as aulas terminavam na escola pública, ela se esgueirava discretamente para o terreno da academia. Ela não fazia parte daquele mundo dourado, mas se sentia estranhamente em casa ali. Ela ajudava a mãe em silêncio, recolhendo papéis caídos no chão, polindo as janelas dos salões de dança, certificando-se de que nada indicasse a presença de uma faxineira a qual ninguém prestasse atenção. Ela conhecia cada cômodo, cada espelho, cada barra de balé. Esses cômodos eram seu refúgio secreto, ilhas de beleza onde ela podia escapar da vida cotidiana. Porque Amber dançava. Não num palco, não diante de uma plateia. Em seu pequeno quarto, com as paredes cobertas de posteres rasgados de dançarinos famosos, ela dançou por horas. Sobre os telhados em chamas do bairro, ela dançou com o vento como sua única testemunha. Nos corredores vazios da Academia Jefferson, ela deixou seu corpo dizer o que suas palavras não conseguiam expressar. Para Amber, dançar era mais do que uma arte, era uma respiração, um grito silencioso, uma forma de lutar contra o peso do silêncio e da invisibilidade. Ela dançava como se respira quando se está sufocado, como se espera quando toda a esperança se perdeu, como se vive quando tudo que se tem é o sonho para seguir em frente. Naquela noite, o céu de setembro estava tingido de um rosa profundo, e uma brisa leve agitava as folhas douradas dos carvalhos centenários que ladeavam os jardins bem cuidados da Academia Jefferson. Os últimos raios de sol deslizavam sobre as colunas brancas do prédio, projetando sombras longas e dramáticas na calçada de paralelepípedos. Amber abriu silenciosamente a porta de vidro do estúdio de dança. Seus passos, seminua e com chinelos surrados, mal tocavam o piso de parquete polido. Ela encostou a bolsa em uma parede espelhada, ajeitou o cabelo em um coque e se virou para o velho aparelho de som em uma cadeira. Um chiado suave, seguido pelas primeiras notas de um adágio de Chopin, ecoaram pelo ar. Ela fechou os olhos. Instantaneamente, o mundo exterior desapareceu. Não havia mais gramados aparados, não havia mais risos dos internos voltando para seus dormitórios. Não havia mais corredores onde o eco de seus próprios passos se desvanecia. Havia apenas ela, um raio de luz dançando contra o espelho, e a música como um tapete invisível sobre o qual seu corpo se desdobrava. Cada arabesco, cada plié, cada salto carregava consigo toda a solidão de uma adolescente dividida entre 2 mundos. Seus movimentos não eram perfeitamente acadêmicos, mas carregavam o ardor de uma paixão sincera. Ela habitava essa música, moldando-a em uma linguagem mais verdadeira que as palavras. Inconscientemente, atrás da porta entreaberta, Madame Catherine Hill parou. Seus saltos de verniz ecoavam levemente no corredor de mármore. Diretora artística por 20 anos, ela vira a elite da dança clássica passar, a perfeição personificada, a técnica impecável, mas raramente aquela centelha. Comovida, a senhora Hill observou Amber concluir seu adágio com um último slide, o corpo inclinado, a mão apoiada no peito como se quisesse conter aquele impulso vital. Um silêncio suspenso, e então o coração da diretora bateu um pouco mais rápido.
No dia seguinte, no pequeno escritório da academia com painéis de madeira, Lorraine Williams sentou-se na cadeira em frente à mesa da Sra. Hill, com um traço de preocupação no rosto. Amber estava ao lado dela, de cabeça baixa e mãos entrelaçadas. A Sra. Hill colocou delicadamente uma partitura musical sobre a mesa sem palavras, como se cada página representasse a frágil partitura da vida de Amber. Ela olhou para cima, escolhendo as palavras com cuidado. Sua filha tem algo raro. Amber sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não estou falando de perfeição técnica, continuou a diretora com a voz suave, mas firme, mas de uma intensidade, uma verdade em cada movimento que só vi uma vez. Anos atrás, em uma estrela russa em ascensão. Lorraine, desconfiada, soltou um suspiro e apertou a mão da filha com medo na voz. Senhora, agradecemos, mas não temos condições. Amber nem é aluna aqui. A Sra. Hill se levantou, contornou a mesa e ficou ao lado de Lorraine. Em seus olhos havia tanto a gravidade do julgamento quanto o calor da promessa. Não estou falando de dinheiro, Sra. Williams. Estou falando de uma oportunidade. Em 3 meses realizaremos uma grande competição de dança, uma oportunidade única para Amber mostrar sua genialidade ao público e aos principais diretores de companhias. Ela fez uma pausa, como se quisesse assimilar a decisão. Estou pronto para treiná-la pessoalmente. Mas não vou esconder nada de você, o caminho será desafiador. E nem sempre serei capaz de protegê-la dos olhares hostis ou das provocações dos outros alunos. Amber finalmente olhou para a mãe. O olhar de Lorraine era uma tempestade de emoções. Orgulho, medo, gratidão, hesitação. Mas, acima de tudo, um brilho que ela não via há muito tempo, esperança. Lorraine colocou a mão no ombro de Amber e após um longo silêncio, assentiu. Muito bem, Sra. Hill. Nós aceitamos. O contrato tácito foi assinado. Naquele momento, sem sombra de dúvidas, a porta para um mundo onde seus sonhos poderiam finalmente se realizar se abriu para Amber. Então Amber entrou no mundo dourado da Jefferson Academy pela mesma porta dos fundos que ela usou durante anos. Mas dessa vez ela não estava lá para limpar o chão, e sim para dançar. Desde o primeiro dia, tudo neste mundo parecia sussurrar-lhe que ela não pertencia àquele lugar. Os corredores, banhados por uma luz fria e cristalina, pareciam mais longos e estreitos. Os salões de baile estavam cheios de espelhos que refletiam não apenas corpos, mas também privilégios, genética e expectativas sociais. As outras meninas, membros da elite de Charleston, cresceram em meio à seda, em acampamentos de verão em Paris, em aulas particulares com mestres russos e em colãs bordados com suas iniciais. Perfeitas, elegantes, treinadas desde os 3 anos de idade para fazer da sua graça um direito de entrada no mundo. Amber, por outro lado, usava um colã simples, presente de uma vizinha simpática, e chinelos remendados à mão com linha invisível. Ela não tinha a postura de uma menina nascida em salões, nem o sorriso confiante de quem nunca teve que lutar por seu lugar. Entrava silenciosamente, curvava-se humildemente e sempre se sentava no canto mais discreto do estúdio. Os olhares das outras garotas deslizavam sobre ela como lâminas de barbear. Algumas eram cheias de curiosidade desdenhosa, outras de fria hostilidade. Mas nenhuma era gentil. E no coração desse bando de tutu, Chloe Montgomery, loira impecável, olhar afiado, ela personificava a aluna perfeita, e uma ameaça constante para Amber. Filha de um poderoso senador estadual, acostumada a tudo girando em torno dela, ela não suportava a ideia de a atenção da Sra. Hill ser desviada para a intrusa. O que a filha da faxineira está fazendo aqui? Ela perguntou baixinho no primeiro dia, alto o suficiente para todos ouvirem. Quando Amber escorregava ou hesitava em um movimento, Chloe soltava uma risada contida, abafando o ar com a mão enluvada. Às vezes ela imitava os movimentos de Amber no final de um exercício, exagerando desajeitadamente a posição dos braços ou da cabeça, provocando risadinhas do grupo. Outras vezes ela tomava seu lugar na barra sem dizer nada, forçando-a a recuar ou esperar. Era uma guerra silenciosa e diária, invisível para aqueles que não queriam ver. Mas Amber se manteve firme. Ela suportou a zombaria, a humilhação, os olhares condescendentes como se recebe chuva fria, sem pestanejar, até secar. Ela não tinha a arrogância nem as armas sociais de suas rivais, mas tinha algo mais, a fúria de sobreviver. A lembrança de sua mãe curvada de 4 para fazer aqueles mesmos pisos brilharem e, acima de tudo, uma paixão tão visceral que lhe dava asas. Ela dançou o medo da rejeição. Ela dançou a solidão de uma vida à margem. Ela dançou pela mãe e pelo bairro por si mesma. Seus pés sangravam com frequência, e o couro dos chinelos gastos roçava na pele nua. Todas as noites ela voltava mancando para casa,
colocava cubos de gelo em uma bacia com água e submergia os pés até a dor se transformar em dormência. Depois estudava vídeos de dança no celular antigo da mãe, anotava os erros e ensaiava sozinha na sala de estar, sob o olhar preocupado, mas silencioso, de Lorraine. E todas as manhãs ela se levantava, com os músculos tensos, as pernas pesadas, mas ela voltava. Ela recomeçava. De novo e de novo. Porque Amber sabia algo que os outros não sabiam. Não era a perfeição que fazia grandes dançarinos. Era a perseverança. E ela nunca teve o luxo de desistir. O tão esperado dia da competição finalmente havia chegado. Durante semanas, a Jefferson Academy se preparava para sediar o evento anual, que atraía a elite artística e social da região. A competição, transmitida ao vivo pela televisão local, era uma oportunidade para os alunos brilharem diante de uma plateia de patrocinadores, mecenas políticos, críticos de arte e jornalistas. O vasto e suntuoso salão de espetáculos estava decorado com cortinas vermelhas e lustres brilhantes, transformando o palco em um cenário digno dos maiores balés. Nos bastidores a atmosfera era eletrizante, uma mistura de excitação, nervosismo e rivalidade silenciosas. Amber, encolhida num canto silencioso, sentia o coração batendo forte. Suas mãos tremiam levemente, mas ela respirava fundo, tentando silenciar a turbulência interior. Ouvia murmúrios e sussurros ao seu redor, risos abafados e julgamentos abafados. É ela? Amber Williams, a filha da faxineira que limpou os corredores ano passado, certo? Brincadeira, sinceramente. O que ela está fazendo aqui? As palavras queimavam como flechas invisíveis, mas Amber as acolheu como um velho hábito. Elas ouvia com frequência demais para que ainda a abalassem. Chloe Montgomery caminhava à sua frente. Como sempre, ela estava perfeita. Cada movimento fluido, cada gesto medido, sua graça parecia nascida do veludo e do dourado. Ela dançava com uma elegância impecável, mas sem aquela chama que arde profundamente na alma dos verdadeiros artistas. Amber olhou para ela por trás da cortina, e viu aquele vazio que ela mesma não possuía, uma técnica sem vida. Então veio o silêncio. As luzes diminuíram, o palco esvaziou-se e um único holofote iluminou o local onde Amber apareceria. Quando ela entrou, a plateia pareceu prender a respiração. O silêncio era quase palpável, um peso pairando no ar. Amber fechou os olhos por um momento, absorveu a música que subia suavemente como uma onda invisível e se deixou levar. Não foi uma demonstração de virtuosismo. Não foi uma sucessão de figuras perfeitas, nem um exercício técnico de tirar o fôlego. Foi uma confissão nua e crua, uma jornada íntima onde cada gesto contava uma história, a história dela, a de uma garota ignorada, ferida, mas de pé. Seus braços traçavam curvas de esperança e dor. Seus pés traçavam o caminho da resiliência. Seus movimentos personificavam a raiva reprimida, a solidão sentida todas as noites em seu pequeno apartamento, as humilhações que ela suportava, o medo de ser invisível e ainda assim, a vontade feroz de nunca desistir. A sala ficou imóvel. Nenhum som, nenhuma respiração. O tempo parecia suspenso, cativo de uma emoção crua e sincera. Quando a última nota desapareceu, Amber ficou imóvel por um instante, seu corpo ainda vibrando com aquela energia. Então ela abriu os olhos. Não houve aplausos imediatos. Apenas um silêncio, chocado ou respeitoso, como se a plateia precisasse de um momento para recuperar o fôlego depois do que acabará de vivenciar. Então, lentamente uma mulher se levantou, com os olhos brilhando de lágrimas. Outra se seguiu. Depois outra. Em segundos toda a sala se ergueu como uma só. A ovação foi intensa, vibrante e repleta de gratidão. Alguns choraram, outros aplaudiram vigorosamente, e uma lufada de ar fresco pareceu percorrer a sala, varrendo a arrogância e o desprezo para dar lugar à admiração e à esperança. Amber sentiu um calor crescer dentro de si, diferente de tudo que já havia experimentado. Não era apenas uma vitória técnica ou reconhecimento social, era a vitória da sua verdade, da sua voz silenciosa finalmente ouvida. Esta ovação foi o início de um novo capítulo, não apenas para Amber Williams, mas para todos aqueles que ousam dançar contra os ventos contrários da vida. Amber venceu a competição. Seu nome foi anunciado sob aplausos estrondosos, um reconhecimento que foi muito além de uma mera vitória artística. No entanto, para Amber, essa vitória, embora bela, permaneceu quase secundária. Naquela noite após a cerimônia, quando os holofotes diminuíram e a multidão começou a se dispersar, uma repórter se aproximou de Amber nos bastidores. Com um olhar atento e uma voz calorosa, ela perguntou simplesmente: "Como você se sentiu quando viu todas aquelas pessoas te apoiando?"
Amber, apesar do cansaço que queimava seus músculos e dos pés machucados, respondeu com inesperada clareza e serenidade. Senti que, pela primeira vez, o chão não estava escapando de mim. Essas palavras, tão simples, carregavam toda a profundidade de uma longa batalha travada nas sombras. Este chão que ela pisava hoje, ela frequentemente o imaginara escorregando sob seus pés, ameaçando fazê-la cair, apagar seus sonhos, mandá-la de volta à invisibilidade de onde viera. Logo depois, Amber recebeu a tão sonhada bolsa de estudos para frequentar uma prestigiosa escola de dança em Nova York. Uma mudança que marcou não apenas uma virada em sua carreira, mas também em sua vida. Sua mãe, Lorraine, embora orgulhosa além das palavras, optou por permanecer em Charleston. Mas a vida também mudou para ela. A diretora artística Sra. Hill, impressionada com a determinação e a dignidade de Lorraine, ofereceu-lhe um cargo administrativo na Jefferson Academy. Um cargo que lhe permitiria sair do anonimato, ganhar reconhecimento e, o mais importante, nunca mais pisar no chão que ela havia esfregado sozinha por tanto tempo. Quanto a Chloe Montgomery, filha do senador, sua saída foi discreta, quase invisível. Rumores diziam que ela havia deixado a escola sem explicações, levando consigo uma ferida no orgulho que seria difícil de curar. Com o passar dos anos, Amber Williams tornou-se uma das coreógrafas mais respeitadas do país, e seu nome repercutiu nas maiores companhias de dança contemporânea. Sua visão artística, forjada na dor e na resiliência, deixou uma marca profunda no mundo da dança. Em seu estúdio de design em Nova York, acima de uma parede branca imaculada, havia uma citação que ela mesma havia escolhido. Um mantra para cada jovem dançarino que entrava pela porta. O que os outros usam para te derrubar, você pode usar para se levantar. Esta frase resumiu sua jornada, sua vitória sobre a dúvida, a discriminação e as feridas invisíveis. Ela se tornou a voz daqueles que o mundo silenciaria, uma estrela brilhante, não apesar de suas origens, mas por causa delas.